Bom dia, gente. Bem-vindos a mais um Neuromodulation Journal Club. O artigo de hoje a gente vai discutir um pouco de dessensitização dopaminérgica e um pouco sobre também timing de indicação de DBS. Quem vai apresentar é a nossa fellow, a Júlia. Vai lá, Júlia, sua apresentação. Bom dia a todos, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia, sou fellow do Distúrbio do Movimento esse ano. E o artigo que... Acho que não está passando o meu slide. Pronto. O artigo que eu vou apresentar hoje é esse que saiu no ano passado na Annals of Neurology, que se chama Changing Gears, DBS for Dopaminergic Desensitization in Parkinson's Disease. Então, começar com o nosso artigo, a gente sabe, né, que a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, só perdendo para o Alzheimer. E, tradicionalmente, os sintomas motores são os que mais a gente ouve falar, que a gente tem tratamento e tudo mais, mas os sintomas não motores, eles estão relacionados a uma pior qualidade de vida e a um pior desfecho funcional desses pacientes ao longo da evolução da doença. No início do tratamento da doença de Parkinson, tem um período que chama período de lua de mel, no qual o paciente fica bem controlado, ele fica bem controlado dos sintomas motores e dos não motores. Entretanto, com a evolução da doença, com a neurodegeneração progressiva, com a lesão dopaminérgica pré-sináptica, você vai associado a altas doses de levodopa que o paciente vai necessitar ao longo da evolução da doença, e o uso de agonistas dopaminérgicos, principalmente que agem em receptores D3, o caminho mais comum é ocorrer uma sensibilização dopaminérgica, levando a complicações motoras e neuropsiquiátricas. O DBS, ele tradicionalmente é indicado para auxiliar no tratamento dessas complicações dopaminérgicas, né? Tem vários estudos que mostram benefícios tanto nas flutuações motoras, quanto nas não motoras, e complicações neuropsiquiátricas. E o trabalho, algum dos objetivos dele foi tentar revisar o conceito e as consequências da sensibilização dopaminérgica, focando tanto nos domínios motores quanto neuropsiquiátricos. Além disso, ele tentou avaliar o state of the art, estado de arte do DBS, para essa tentativa de neutralizar essas complicações dopaminérgicas, e propõe, talvez, que seja a hora de mudar um pouquinho esse paradigma, né? Essa mudança de pensamento. E seria o DBS, ele ajuda a intervir na cascata de sensibilização dopaminérgica por reduzir reduzir as medicações dopaminérgicas. Vou falar um pouquinho mais disso ao longo da apresentação. Então, ele foi uma revisão sistemática, principalmente artigos publicados a partir de 98, né, mas tanto em base de dados quanto em artigos que eles tinham, e pesquisaram esses termos, não vou ficar me detalhando em cada um, mas ele fala inicialmente sobre a sensibilização dopaminérgica, né? A sensibilização dopaminérgica, a gente sabe que ela vai ocorrer ao longo da evolução da doença e ela vai ser responsável por vários sintomas que ocorrem na fase mais moderada, avançada da doença de Parkinson, que ocorrem tanto por uma overstimulation pela medicação, então levando a discinesia, alucinações, hipomania, desordens do controle do impulso, quanto pela understimulation pelas medicações, né? Então, tanto os sintomas motores, cognitivos e límbicos, eles vão ser afetados por essa sensibilização dopaminérgica. E a medicação, né, a levodopa, ela está muito relacionada a essa sensibilização. Falando um pouquinho mais da sensibilização dopaminérgica, né, explicando exatamente o que é, ela foi descrita inicialmente em experimentos com cocaína, com ratinhos, né? Eles viram que nesses experimentos tinha um aumento da resposta motora e comportamental a uma dose única de, por exemplo, cocaína após uma administração repetida e crônica. E a gente sabe que a levodopa podemos fazer um paralelo com a levodopa, né? Porque normalmente a gente tem uma liberação endógena de dopamina, mas após a dose de levodopa, você vai ter essa liberação aumentada.
aumentada no circuito córtico estriatal. Isso vai levar a uma sensibilização no estriado, tanto no estriado dorsal, né, motor, e no estriado ventral, que é mais da parte límbica, neuropsiquiátrica. Então, isso tudo, em pacientes com DP, principalmente de cinesia, essa capacidade de reverter essa potencialização do circuito, a longo prazo, ela é defeituosa, gerando mais complicações motoras e neuropsiquiátricas. Então, tentando resumir um pouquinho, né? Ao longo da evolução da doença, você vai ter um aumento na desnervação de neurônios dopaminérgicos, isso vai reduzir, vai uma redução da capacidade de armazenar a dopamina. E você vai ter uma redução dos receptores dopaminérgicos e a levodopa, ela acaba, na evolução da doença, sendo transformada em dopamina por neurônios serotoninérgicos e noradrenérgicos. Entretanto, esses neurônios, eles não têm vesículas para armazenar a dopamina e acaba tendo uma liberação pulsátil de dopamina que auxilia mais ainda na sensibilização dopaminérgica. Então, as complicações dopaminérgicas, elas, como a gente pode ver, elas dependem de uma desnervação progressiva ao longo da evolução da doença. Isso até foi bem estudado, né, em relação ao tempo de introduzir a medicação, a levodopa, porque inicialmente tinha bastante medo de já introduzir a levodopa, o paciente ter complicações motoras, cinesia, flutuações importantes, mas a gente sabe, né, tem vários estudos que mostram isso, esse é um estudo clássico, que comparou uma população italiana e uma população africana em relação ao início da levodopa, né, que a gente vê que eles começam a ter complicações motoras mais ou menos ao mesmo tempo de doença, né? A grande diferença está no início do tratamento. Esses pacientes que recebem a levodopa precoce, eles têm uma qualidade de vida muito superior aos que têm um diagnóstico e um início do tratamento mais retardado, sem grande ganho em postergar as complicações motoras, né? Então, isso a gente consegue ver que a desnervação progressiva ao longo da doença em doses mais elevadas e progressivas da levodopa que são mais responsáveis por essas complicações. Então, a farmacoterapia, né? Qual é o papel dela, né, em toda essa sensibilização dopaminérgica? Em condições fisiológicas, a dopamina estriatal ela é liberada continuamente. Ela possui uma afinidade tanto para receptores D1 e D2. A levodopa, ela vai levar, com a progressão da doença, ela vai levar a uma liberação pulsátil de dopamina. Isso vai contribuir para a ocorrência de discinesias e também de sintomas não motores, como transtorno de controle de impulso. E já os agonistas dopaminérgicos, eles agem nos receptores D2, mas eles também têm uma alta afinidade com receptores D3 no sistema mesocórtico límbico. E isso vai levar a uma upregulation da expressão do D3, né, afetando a sensação de recompensa que o paciente tem com a tomada da medicação, podendo gerar alguns transtornos de controle de impulso também. Então, a gente sabe que tanto a levodopa quanto os agonistas dopaminérgicos, eles estão relacionados a essas complicações motoras e neuropsiquiátricas. E só um pouquinho da história da evolução dessas complicações ao longo da doença, né? Então, no início da doença de Parkinson, a gente tem esse período de lua de mel, né, em que o paciente está bem, ele está tanto eutímico quanto bem compensado da parte motora, mas ao longo da evolução a gente tem uma progressiva piora, uma progressiva flutuação, tanto da parte motora, né, com discinesias, wearing off, e da parte não motora, com ICD, né, que são as desordens de controle de impulso, hipomania e flutuações neuropsiquiátricas. E o DPS, ele poderia agir aqui, nesse fator para a gente tentar reduzir essas flutuações. Falando um pouquinho das flutuações neuropsiquiátricas, né, elas podem ocorrer tanto em off da medicação, né, então podem ter vários sintomas, como apatia, sensação de tristeza, disforia, ansiedade, psiquismo, e também relacionadas ao on, né, que aí você vai ter aquela sensação de bem-estar, de motivação aumentada, euforia, até uma hipomania e uma psicose maníaca em casos mais severos, né. Já a desordem de controle de impulso,
são comportamentos de adição, né, que o paciente pode apresentar, principalmente para jogos, compras patológicas, também hipersexualidade, o panding, né, e a compulsão alimentar. Tem vários estudos mostrando que dos pacientes que fazem uso de agonistas dopaminérgicos, cerca de 17 a 51% deles vão evoluir com alguma desordem de controle de impulso, a partir do uso da medicação, né? E alguns fatores de risco para esse transtorno são sexo masculino, idade jovem, histórico de ICD, né? E também o grau de deservação dopaminérgica, como eu tinha comentado anteriormente. E sabe que a dopamina, no período ON, ela vai levar a alguns efeitos psicoestimulantes. Isso pode levar aos comportamentos aditivos e síndrome da desregulação dopaminérgica, né? Como eu tinha comentado, vai afetar os receptores E3, a via mesolímbica, tudo isso relacionado a esses comportamentos. E o DBS, né? Qual que seria o efeito dele nessas complicações dopaminérgicas? Falando um pouquinho inicialmente dos sintomas motores, a gente sabe que, comparado ao tratamento medicamentoso otimizado, o DBS ele reduz sim o tempo em off, em cerca de 50%, né? E, além disso, ele tem um efeito antidicinético por reduzir a dose total de levodopa. Então, a gente consegue, no pós-operatório, reduzir entre 21% a 66% da dose total de levodopa, levando ao efeito antidicinético. E o desfecho motor do DBS está muito relacionado à resposta pré-operatória à levodopa, né? Tanto que a gente faz, em todos os pacientes que a gente pensa em indicar, a gente faz o teste da levodopa para ver se teria alguma resposta, né, à medicação. E, tradicionalmente, a gente indica o DBS um pouquinho mais quando a gente já tem um tempo de doença, quando tem um tempo das complicações motoras. Mas, trabalho bem famoso, né, que o Orlistin, ele tentou indicar de forma mais precoce o DBS, logo no início das complicações motoras dopaminérgicas. Então, ele pegou pacientes que tinham uma duração de doença maior ou igual a 4 anos, que tinham ou flutuações ou discinesias por menos de 1 ano e meio, né? Então, foi um estudo que tentou ver se teria algum benefício, tanto em qualidade de vida quanto em desfecho motor, dessa estimulação mais precoce. E a gente consegue ver que, comparado à terapia medicamentosa, né, a estimulação um pouquinho mais, de maneira mais precoce, igual eles fizeram, tem um desfecho positivo em qualidade de vida, né? A gente vê que, após 2 anos, o índice de qualidade de vida desses pacientes foi melhor do que naqueles com terapia medicamentosa apenas, né? Nesse outro gráfico, a gente consegue ver também esses dados. Então, esse estudo foi um dos primeiros que tentou trazer essa indicação um pouquinho mais precoce. Mas qual seria o papel do DBS na dessensibilização dopaminérgica? Para agir naquela sensibilização dopaminérgica que eu tinha comentado mais no início, né? Então, o DBS, ele age na dessensibilização dopaminérgica, principalmente com a redução da dose total de levodopa no pós-operatório. Até por isso que os estudos com o GPI não tem tantos estudos e não tem tanto benefício, né? Isso vai levar a uma melhora das cinesias e de efeitos colaterais comportamentais, com essa redução total de dose da levodopa, e vai agir tanto nas flutuações neuropsiquiátricas, né, porque você vai reduzir o efeito de euforia de on drug, e vai melhorar essas flutuações neuropsiquiátricas após o DBS de STN, tanto por essa redução do efeito da medicação, quanto por um possível efeito anfetamina-like do DBS. O paciente ele vai ter uma sensação de bem-estar e pode ter uma redução de fadiga e ansiedade após a colocação do DBS em STN. E a desordem de controle de impulso, né? Tem vários estudos que mostram que tem uma melhora, tanto na desordem de controle de impulso, quanto na síndrome de desregulação dopaminérgica, a longo prazo nesses pacientes que colocaram o DBS em STN. Isso ocorre tanto por uma redução do agonista dopaminérgico, né, levando a uma dessensibilização dopaminérgica e uma redução daquela euforia em on. Né? Aí tem várias coortes, não tem nenhum ensaio randomizado, mas tem várias coortes que mostram esse efeito a longo prazo. Né? Esse trabalho
ele tentou mostrar, comparando a escala de Arduin, né, antes e após a cirurgia, entre 3 e 10 anos após a cirurgia, e mostrou que tanto nas flutuações neuropsiquiátricas você tem uma melhora, né, após o DBS, né, a longo prazo, quanto nos sintomas hipomaníacos. Entretanto, a gente vê que a apatia ela pode aumentar um pouquinho nesse pós-operatório. E, além disso, no pós-operatório imediato, a gente vê isso com os pacientes na prática, né? Eles podem aumentar a impulsividade, principalmente naqueles que usavam dose mais alta de agonistas, né? Isso também pode ocorrer por um espalhamento da corrente para áreas não motoras de STN. Falando um pouquinho da apatia no pós-operatório, que é um desfecho que a gente sabe que ocorre, e para tentar evitar um pouquinho, né? A apatia e a depressão na doença de Parkinson, elas são resultado de uma deservação tanto serotoninética quanto dopaminética, mesolímbica. E no pós-operatório, no pós-DBS, ela ocorre tanto por uma redução da medicação dopaminética quanto um possível efeito direto da estimulação em STN. Foi tentado ver quais seriam as principais zonas que levam a uma apatia, né? Eu achei interessante esse trabalho, que ele mostra que talvez a estimulação mais dorsolateral, ela está mais relacionada a sintomas de apatia no pós-operatório em relação a ventromedial, né? A gente consegue ver que dorsolateral está mais relacionado à apatia. Mas só um estudo, a gente precisa de mais estudos. Voltando para a dessensibilização dopaminética, né? Então, antes de falar um pouquinho do DBS, o tratamento medicamentoso, a gente sabe que o tratamento dopaminético contínuo, tanto com gel intestinal, com infusão subcutânea de apomorfina, eles levam a uma liberação mais estável de levodopa. Isso tende a estabilizar o quadro motor e reduzir, né, aumentar o período ON, sem levar possíveis discinesias, né? Já para o domínio neuropsiquiátrico, parece ter, sim, essa mesma resposta, mas a evidência ainda é um pouco mais insuficiente. E o DBS em STN, a indicação mais tradicional, né, é indicada para aqueles pacientes com quadros mais avançados, tanto de flutuações motoras e associadas a não motoras, né, após vários anos de doença. Entretanto, a gente viu que esse período entre a primeira complicação motora ou neuropsiquiátrica e a indicação do DBS pode levar a um prejuízo na qualidade de vida, no bem-estar e na função psicossocial do paciente, né? Então, talvez esse período seja muito prolongado entre você começar a apresentar essas flutuações e você indicar o DBS. Então, que a gente tem esse artigo que foi, na verdade, uma subanálise do Orlistin, né, aquele trial que eu mostrei mais cedo, que ele mostra justamente isso, que quando você tenta indicar o DBS um pouquinho mais precoce, né, você pode ter um benefício das flutuações neuropsiquiátricas, principalmente aqui na parte dos sintomas em off e dos sintomas hiperdopaminérgicos, né. Então, o que o artigo propõe é talvez você mudar um pouquinho esse paradigma, né, talvez seja a hora da gente pensar e indicar precocemente o DBS. Será que indicar logo após os primeiros sinais clínicos de sensibilização dopaminética, tanto as complicações motoras ou neuropsiquiátricas, seria capaz de intervir esse ciclo de sensibilização dopaminética, né? Talvez isso seja possível a gente, com isso, reduzir essas consequências neuropsiquiátricas e psicossociais que são decorrentes dessas complicações dopaminérgicas motoras e neuropsiquiátricas. É claro que ainda são necessários muitos estudos, alguns estudos adicionais, né? Mas é bem interessante essa proposta do artigo, né? A gente tentar, além de pensar em indicar um pouquinho mais precoce, estudar ampliar a indicação de DBS para aqueles pacientes que têm flutuações neuropsiquiátricas e comportamentos aditivos, mesmo na ausência de complicações motoras. Que atualmente, nas indicações de DBS, a gente inclui as complicações, as flutuações motoras para indicação. A gente não tem os critérios para a gente indicar DBS, a pessoa ter apenas flutuações não motoras, né? Então, ele propõe, talvez, a gente ampliar essa indicação de DBS, né? E ele conclui falando que
ainda são necessários novos trials, né, para a gente avaliar, principalmente pacientes em fase mais precoce da doença, que teriam mais susceptibilidade à sensibilização dopaminética. Então, tentar identificar de forma mais precoce aqueles sintomas de sensibilização dopaminética, tanto as flutuações neuropsiquiátricas, sintomas não motores, mas também sintomas motores, né? Sempre lembrando de avaliar os dois parâmetros, né? A parte motora e a neuropsiquiátrica. E importante considerar tanto os sintomas motores e os neuropsiquiátricos, mesmo que isoladamente, em futuros ensaios clínicos randomizados, para a gente tentar ver se tem benefício você indicar precocemente logo ao primeiro sinal de complicação da dopaminética, né? Então, talvez essa mudança de paradigma pode levar a uma modificação dos sintomas a longo prazo, por interromper aquele ciclo vicioso que eu tinha comentado mais anteriormente, gerado pela degeneração progressiva e pelo tratamento dopaminético. Então, talvez isso seja benéfico a longo prazo. É claro que a gente tem que lembrar que DBS não é isento de complicações, né? Tem que saber indicar bem e a gente tem que pensar direitinho, estudar direitinho se tem benefício realmente, né? Essa indicação mais precoce, mas bem interessante o artigo, ele conclui com talvez essa necessidade de novos trials, né? De novos estudos para a gente tentar indicar mais precoce, logo que começam os sintomas neuropsiquiátricos da evolução da doença, né? Era isso que eu queria trazer. E aqui tem a referência do artigo principal e também tem um pouquinho das referências. Eu peguei outros artigos, então se alguém quiser, tem uns artigos já completinhos aí. Bom, ficou bom isso, hein, Júlia? Você pôs o listinho aqui também, né? Botei o listinho, botei alguns artigos que tinham na referência desse artigo principal, né? E para ficar mais fácil também de conseguir. Karina. Parabéns, Júlia, muito boa apresentação. Esse artigo traz uma reflexão que a gente, como especialista, né, no assunto, a gente faz muito em consultório. A gente sabe que a indicação mais comum de DBS são as flutuações motoras, mas isso é um termo vago, né? Quanto que são as flutuações motoras? A pessoa tem wearing off tomando Prolopa 3 vezes ao dia, ela já tem uma flutuação motora, teoricamente. Mas se a gente não indica, né? Tomando Prolopa 3 vezes ao dia, geralmente, a gente vai subir para 4 vezes ao dia, a gente vai subir para 5 vezes ao dia. Geralmente, 5 vezes ao dia é não oficialmente considerado já uma dosagem boa, uma quantidade boa de tomadas ao dia. E aí o paciente com 5 vezes ao dia de tomada de Prolopa, que ainda tenha flutuações motoras, apesar do uso das outras medicações, a gente geralmente começa a pensar mais em DBS. Mas para que, né, chegar a 5 vezes ao dia? Não sei, é uma dúvida que eu tenho. 4 vezes ao dia não é o suficiente, a pessoa tem que tomar o remédio 4 vezes ao dia, um remédio que tem que tomar em jejum, não pode passar do horário, aí complica, às vezes, final de semana, a pessoa quer ir num churrasco e tal, complica a vida dela. E também considerando essas questões neuropsiquiátricas, né, que eu acho que a gente não avalia tão bem quanto a gente deveria avaliar na consulta de rotina. A gente avalia bem pré-DBS, a gente faz as escalinhas, tudo certinho. Agora, na consulta de rotina, não sei se a gente tem tempo hábil para avaliar isso muito bem, né? Tanto quanto a gente deveria. Mas é uma reflexão bem interessante. Claro que é difícil também a gente mudar totalmente o paradigma com as informações que a gente tem hoje, né? Com os dados que a gente tem hoje. E também tem aquela questão de acesso, né? Quando a gente pensa em SUS, a gente lembra da nossa lista cirúrgica, o caos que ela tá, né? Principalmente depois da pandemia, e a gente, poxa, tem gente lá que tá precisando tão mais, né, de DBS, vai botar alguém que tá tomando Prolopa 4 vezes ao dia. Mas em termos de medicina privada, né, que os pacientes geralmente têm mais acesso a DBS, é uma reflexão importante a gente fazer. Mas muito boa apresentação, Júlia. Muito obrigada. Pessoal, alguém quer colocar alguma coisa?
Ô, Fábio. Oi, Rubens, tudo bem? Opa. Uma dúvida que eu tenho, qual que é a porcentagem de paciente que tem esses distúrbios da compulsão, BDS, PANC, enfim, e que não fazem flutuação motora? Ou seja, fazem essas complicações neuropsiquiátricas antes de fazer flutuação motora? Quer falar, Júlia? A porcentagem é pequena, né? A maioria acaba tendo complicações motoras, né? Eu não sei exatamente a porcentagem, mas o artigo até fala que, em geral, pode ter complicações motoras, mas não são todos, né? Que têm as complicações motoras associadas aos sintomas neuropsiquiátricos, mas eu não sei exatamente. Eu acho que são duas coisas, só para a gente diferenciar. Uma coisa, os sintomas neuropsiquiátricos, eles podem aparecer logo no início, com agonista, em homem e tal. Acho que isso é uma coisa, geralmente vem isolado, né? O cara geralmente está bem da parte clínica. A outra coisa é flutuação não motora. E aí sim, aqueles colocam a mudança de paradigma para flutuação não motora, não para sintomas neuropsiquiátricos. Acho que essa diferença é importante, porque o cara fica bem em alguns momentos, ele flutua. Aí, Fábio, ele inclusive coloca no artigo, que eu acho que tem tudo a ver com o final que ela fala, que é incomum esse cara que está fazendo flutuação no motora. O que é isso? O cara fica eufórico ou fica, na palavra do Paul Crack, disfórico, e aí o cara daqui a pouco melhora. Aí ele volta a ficar deprimido. Aí ele melhora, daqui a pouco o cara está ansioso. Esse cara geralmente tem flutuação motora. Mas é incomum mesmo. O Rubens, deixa eu só puxando a sardinha aqui, a Roberta, para o meu lado, a gente até fez um estudo agora em relação a isso, e a gente não encontrou que foi em consonância com a literatura nenhum paciente com flutuação não motora que não tivesse flutuação motora associada. Qual que é o N? Foram 50 pacientes. Você vê que é uma amostra boa, né? Não, porque eu tinha essa ideia da Roberta também, sabe? Que apesar de não ter os números precisos na cabeça, a minha ideia era que essa flutuação no motor e motor aparecessem meio que juntas, né? E daí, no caso, você não tem um changing gears, pero no mucho, né? O artigo. Eu acho, Fábio, que o Changing Gears dele, no final, eles também não acreditam nisso. O grupo que escreveu, pessoal, que é o grupo, é parte do grupo que fez o World Steam, inclusive o Paul Crack, que acho que é o penúltimo autor, esses caras estudam muito isso, né? Sintoma neuropsiquiátrico. Aliás, ele é o cara que mais estuda o Paul Crack, agora, né, em Genebra. Eles não indicam a cirurgia se o cara só tem flutuação da motora, gente, provavelmente. Mas o cara fez o... Mas o paper é muito bonito, gente. Quem não leu, acho que tem que ler. Porque eu acho que ele vem chamar a atenção dos caras que estão enrolando para indicar por aí. Porque você faz uma sensibilização e daqui a pouco o cara tá com poucas doses, ele faz complicações neuropsiquiátricas e motoras de cinesia, e é mais difícil programar. Pessoal, esses pacientes que fazem cinesia há muito tempo, subido pela cadeira, aí você diminui. Quando opera, como é que é o pós-op desses caras? É difícil, pô, você manejar o DBS, o cara com cinesia trava, você vai reduzir o remédio, ou ele trava. Aí você fala, meu, por que não operou faz 2, 3 anos? Eu acho que essa é a mensagem por trás do artigo. É que eles precisavam dar uma... Você tem que dar um caldo para o artigo ficar mais provocativo. Não vai indicar um paciente, acho que só com flutuação neuropsiquiátrica. Essa é a minha impressão. Eu tive um paciente desses que eu falei até com o Rubens semana passada, que é uma discinesia bem violenta, bem importante, e que por tanta discinesia que ele tinha, ele teve uma queda de nível e provavelmente teve uma lesão de plexo braquial. E com isso também provavelmente perdeu 2 contatos no eletrodo dele. E ele... Daí eu comecei a mexer no lado contralateral, né? E eu tive que aumentar bastante a voltagem.
e mexendo só no PW eu consegui controlar a discinesia. Não sei por qual motivo, mas eu tive que aumentar bastante o PW, infelizmente. Verdade. Verdade, você falou mesmo, Renata. Difícil esses casos, hein? Agora, tem uma questão do Prolopa também, né? Do upregulation dos receptores, né, Júlia? Isso eles não falam muito no artigo, mas eu acho que vale a pena a gente refletir. A pergunta que foi feita um tempo atrás é se existia freezing antes da levodopa. Lembra disso, Júlia? Que se existiria freezing antes de começar a usar a levodopa, né? Os caras Então, pegaram... Pode falar. não, eu nunca li muito a fundo disso, mas eu acho que ocorre mais após a gente começar o tratamento com a levodopa, né? E tem tudo a ver com essa indicação Uhum. não retardada. Veja se faz sentido. Os caras foram ver um monte de vídeo, que não tem muitos, antes da década de 70. E por mais que os caras estavam lendo, eles não tinham freezing. É claro que é bem provocativo, mas nos livros também não se falava muito de freezing. Bom, aí os caras começam com a levodopa em 1970. O que acontece? O receptor pós-sináptico no loop, núcleos da base, área motora primária e suplementar, as duas lá em cima, você começa a dar levodopa para esse cara, o receptor vai ficando cada vez com limiar maior, ou seja, ele vai sendo menos difícil de excitar. Aí você dá mais levodopa, aí o que acontece? A ativação dessa via vai ficando cada vez mais difícil, porque você vai fazendo um upregulation. Aí o que você precisa fazer? Dá mais levodopa. E é assim que é a história do Parkinson. Só que o que acontece? Esse cara, quando ele está em off, ou seja, com pouca levodopa, a marcha nossa elementar, ou seja, a marcha automática, ela não depende tanto desse loop. Então o cara anda. Só que a hora que ele vai fazer um turn ou iniciar, ele precisa do loop, núcleos da base, área motora suplementar e primária. E aí a hora que ele precisa, ele não vai. Por isso que ele faz freezing. Então, uma teoria que existe é que o freezing no Parkinson, devido a esse upregulation dessa via, núcleos da base, motora suplementar e primária, que você vai fazendo com a estimulação dopaminérgica, e o cara em off, você não consegue destravar, você não consegue desencadear potencial de ação. Em on, você consegue. Só que o que acontece? Você vai precisando cada vez mais dose. E aí, quando você opera um paciente com STN, você vai tentar reduzir esse upregulation para reduzir o freezing de off desses pacientes que podem ainda continuar existindo. Então, essa teoria ela é meio provocativa, mas ela vem tentar explicar por que as pessoas têm fog em on. A via límbica, ela é menos acometida que a motora, que é a estriato dorsal, a motora, ventral, a límbica. E o cara, quando ele está em off, as duas vias estão relativamente difícil de mexer, ele tem freezing. Mas quando você dá o remédio para ele, como a via límbica está melhor preservada, ele tem mais necessidade de se mexer. Só que a via motora está travada. Então o cara o freezing dele é pior em on. Isso é muito bonito. Por isso que a pulsatilidade crônica também de levodopa, você ficar dando, você vai fazer plasticidade de receptor pós-sináptico e vai ficar mais difícil o manejo. É uma visão diferente da sensibilização. A sensibilização, ela foi estudada em drogas, né, em cocaína. Você dá uma dose para o cara menor até e o cara faz um baita potencial de ação. Esse é o artigo que você apresentou. Mas tem essa via do upregulation. Qual o nome de que artigo? Aliás, pessoal, E aí, pessoal, eu trouxe rápido para vocês 2 casos que a gente operou recentemente. Eu só pus um slide de cada caso, mas é uma certa angústia. Nossa, veja, pessoal, é fácil falar depois que operou, mas a gente teve que indicar. Esse era um paciente de 72 anos, Parkinson A13. Prolopa, 1 comprimido 8, 10,5, 13, 15, 30, 18, 20, 30. Neupro 4, Xadago 100. Mantidam meio, 2 vezes por dia. Prolopa HBS 1.800. Pessoal, esse paciente veio já medicado, assim, com uma resposta relativamente boa.
já com estabilidade em on, o cara, 13 anos de idade, 73 anos, gente, dormindo pra caramba. Quem que aguenta isso aqui com essa idade, pessoal? Hipotensão em on. Gente, vamos lá. Esse é o cara que não é aquela... Quando você vai... É difícil indicar cirurgia com um paciente desse. O cara já tem uma idade, mais de 70 anos. A pergunta é por que a pessoa... E aí você vai discutir com o paciente, foi pensado em cirurgia lá atrás? Não, doutor, o médico falou que não precisava. Veja, pessoal, por que você não indica há 5 anos a cirurgia nesse cara? Qual que é o sentido? Você sabia que ia acontecer isso. Como é que esse cara vai ficar com 74, 75? Você não consegue mais aumentar remédio. O cara está hipotenso, confuso já, dormindo o dia inteiro. Esse paciente, ele é médico. E aqui, e o cara que escreveu um artigo aí que a Júlia apresentou, você olha um caso desse, você fala, as pessoas estão tentando ensinar os caras, e continua tendo esses casos por aí. Claro que eu estou mostrando ele agora, a gente indicou cirurgia para esse cara e foi muito bem. Você começa a reduzir remédio, estimular grau de satisfação perto da expectativa, é ótimo, gente. Não tem como não indicar cirurgia para esse caso. Não é um caso bonitão do tremor de 60 anos Erdstein. Não é esse caso. Mas, na vida, aqui não tinha outra opção. Você vai começar, daqui a pouco, o cara tem soro, você começa a dar Stavigile, aí você começa a reduzir o Prolop da Florinef. Vamos fazer isso. Mas até quando, gente? Bom, esse é um caso. Outro caso que me angustiou um pouco, a gente fez cirurgia também. Parkinson, 16 anos. Gente, esse canabidiol, já começamos com as coisas, hein, gente? O cara chega assim para você, flutuando, o axial do cara já ruim. Ele tinha freezing de on e off, esse paciente, pessoal. Era pior em off. Uma resposta de 45%. DBS, grau de saciação alto, STM. É borderline? Claro que é. Tem indicação cirúrgica? Tem, né? Se você for ver os critérios. Não coloquei aqui neuropsi, tudo aquilo, mas enfim. Não tem sentido, pessoal, demorar uma cirurgia num cara com 60 e poucos anos que já tem lá 7, 8, 10 anos. Por que você vai ficar enrolando esse cara? Ele já tem flutuação motora. Acho que não motora indicar, não pode ser a mensagem da reunião. Mas a motora, já há algum tempo, você sabe que ele já... Não tem porque você ficar dando 10 vezes por dia o remédio. E mostrar o loop que eu falei para vocês só, gente. Então, você vai fazendo uma upregulation desse loop aqui com a levodopa, de tal forma que a pessoa começa ter essa dificuldade cada vez maior de fazer a virada e o início, que seria um dos mecanismos do FOG. Aqui que você falou, Renata, aqui? Aquele primeiro do artigo que você artigo? tinha comentado. Uhum. Eu não lembro, eu vou pegar para você. Quem tem essa teoria é o grupo do Bastian Bluin. Eles fizeram um artigo no JAMA Neurology falando, eles pegaram, tem 50 pacientes filmados com Parkinson antes de 1970. Aliás, o primeiro vídeo foi publicado no Lancet, né, no final do século XIX. Eu mostro às vezes esse vídeo. E os caras pegaram e fizeram. Depois teve um grupo que fez um rebuttal lá do... Bom, enfim, tem gente que fala, não, tinha freezing sim. Então. Bom, enfim, mas é do JAMA Neurology, tá? Do Bastian Blue e do Nonekes, que é o cara que estava na banca, acho que da Tamina, inclusive, agora na defesa de tese dela. Mas eu vou procurar e vou te mandar. O Chassi? Uma dúvida, aquele teu primeiro Obrigada. paciente que você apresentou, você lembra como que era o desempenho cognitivo dele? Lembro porque um esses caso dois desse, operaram esse ano, Chassi. Esse caso provavelmente deve ter, se você fizesse um rastreio, um CCL, e esse CCL deve ter melhorado. Não, ele fez com a Maíra, aqui do HC. Veja, pessoal, Jaci, o neuropsi desses caras vem ruim. Só que você sabe que ele não tem uma demência. Exatamente. Mas o cara tá com remédio até o talo em off, se você for... E o cara, esse paciente, veja, ele é um radiologista, ele é rádio do Paraná. Claramente o cara não tinha uma demência. Você conversando com o cara, ele operou depois, agora você começa a reduzir o remédio, sensibilizar esses receptores, aumentar a estimulação, vai bem.
Mas não é o caso bonitão que o cara viu no YouTube, que melhora lá e sai correndo. Mas, na vida não tem muitas escolhas. É o caso que tinha que indicar. Mas veio, sim, CCL. Mas aqueles neuropsi cheio de coisa e tal, mas no final, bom. Você chegou a fazer um neuropsi depois? Não, porque isso foi tudo agora. Agora sim, faz 4, 5 meses. O segundo que eu mostrei já está aí na terceira programação, visita. Mas a gente não faz neuropsi depois, no geral, viu, Jaci? Os pacientes... Não, eu sei. É só pensando que eu acho que ele deve ter melhorado, viu? Eu acho que ele deve ter ficado menos executivo. Se você for pensar a quantidade de remédio que ele toma, sonolência, ele deve ter melhorado, inclusive, do perfil. Não, isso é interessante. Isso saiu um paper na Neurology esse ano, né? Eu não sei se quem chegou a ler. Das incidências, o DBS ele pode piorar algumas coisas, pode melhorar outras, e pode não mudar ou pode desenvolver coisas de novo. É muita localização da estimulação, entendeu? Tem tudo a ver com a apatia que ela falou, né? Provavelmente esses pacientes melhoram por você tirar muito remédio dele e tal. Tira hipotensão. A hipotensão está relacionada à declínio cognitivo, né? E esse negócio da apatia é interessante, Júlia, porque a gente, nas aulas que a gente fala no workshop do curso, a gente fala que pode ter apatia induzida pela estimulação. E o engraçado é que essa revisão da Movement Disorder saiu há 2 anos, que é a meta-análise, não mostrou tanta associação com o remédio. Mas o grupo que publicou é o mesmo que publica que quando se reduz muito o remédio dá apatia. Mas artigo é artigo, não dá para você, né? Mas esse paper da Neurology desse ano, que eu acho que vale a pena a gente discutir numa reunião, é sobre a ICD. O ICD ele melhora em alguns pacientes depois da cirurgia, ele não muda depois da cirurgia nos pacientes, e tem pacientes que desenvolvem de novo. Não tinha e tem. É muito bonito o artigo. Mostrando que, provavelmente é o espalhamento da corrente errada. Bom, pessoal, alguém quer colocar alguma coisa? Rubens, Opa! Assim, do ponto de vista neurocirúrgico, esses pacientes muito tardios, né, muito avançados, eles são muito difíceis de serem operados, né? Primeiro que, assim, a programação já é ruim, porque eles têm muita atrofia, na maior parte deles eles já têm atrofia. No intraoperatório, eles tomam grande quantidade de remédios, se deixa eles sem remédio, eles não cooperam, eles ficam confusos no intraoperatório. Tem perda de líquor, brain shift, é super complicado. Então, quanto mais tarde opera, mais difícil e certamente pior deve ser o resultado, né? Então, indicar tardiamente também tem esse problema de cunho neurocirúrgico. Outra coisa que o autor fala no paper aí é estimulação unilateral, né, que é uma coisa pouco estudada, né, estimulação unilateral estagiada. Existem aí alguns artigos falando de que algumas complicações com apatia, por exemplo, está relacionada à redução rápida de remédio, né? E aí a estimulação unilateral estagiada poderia ser uma maneira de talvez contornar isso, né? Tem o pessoal lá da Flórida, eles faziam muito estimulação unilateral. Aliás, nos Estados Unidos eles costumam fazer, né, por conta de questão de reembolso dos seguros de saúde, né? Eles fazem 4 cirurgias no paciente. Seria um implante, outro, um gerador e outro, né? São 4 cirurgias que eles fazem. Mas, se você pensar bem, não é tão ruim assim, porque talvez você consiga fazer uma redução mais amena de remédio e você jogar um fio de conexão de um lado e um fio de conexão do outro com 2 sistemas separados, se de repente você tiver problema em um eletrodo, não contamina os 2, não ferra os 2. Quando você tem que fazer uma revisão de um DBS, tudo é jogado para a direita num gerador só, é uma desgraça, né, do ponto de vista cirúrgico, porque está tudo grudado, você não sabe o que é fio, o que é fibrose, quem é a direita, quem é a esquerda, é super complicado ali no intraoperatório, né? Então, essa questão da estimulação unilateral estagiada é uma coisa a ser estudada ao longo do tempo. E talvez um paciente mais precoce, né? Começa a fazer sintoma do lado direito, começa a flutuar do lado direito, sei lá, estimula o lado esquerdo e assim por diante.
Perfeito. Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário breve? Tudo bem? Vamos tocar? Só um anúncio, pessoal. A gente, antigamente, tinha uma reunião só em que a gente discutia